O que é função exponencial? Definimos como função exponencial de f, de r em r, onde r é positivo e diferente de zero, e seu domínio é um conjunto dos números reais, e seu contradomínio é o conjunto dos números reais positivo, diferente de zero. Podemos dividir a função exponencial em dois casos, crescente ou decrescente. O gráfico da função f de x é igual a elevado a x é crescente quando a base é um número maior que o número 1, ou seja, quando a é maior que 1. Nesse caso, quanto maior o valor de x, maior será o valor de y. A função exponencial possui aplicações no cotidiano, na matemática financeira, juros compostos, na química e biologia. Expressa um crescimento ou um decrescimento característico de alguns fenômenos da natureza e entre outras áreas. A função exponencial na biologia está ligada ao desenvolvimento de bactérias em culturas e ao crescimento de determinadas plantas. Geralmente, o crescimento de determinados seres vivos microscópicos, como as bactérias, acontece espontaneamente. Dessa forma, é comum o uso de funções espontâneas relacionadas a problemas dessa natureza. Por exemplo, o número de bactérias em um meio duplicado de hora em hora. Se inicialmente existe 8 bactérias no meio, ao fim de 10 horas, o número de bactérias será. Começaremos primeiramente com os dados da questão. Temos T0, que é igual a 8, porque a questão me indica que no início do cultivo da bactéria eu tinha 8 delas. Então, o marco inicial é T0. Mas a questão me indica que cada hora ela se duplica. Então, temos o T1, que é uma hora depois que eu tenho 16 bactérias, que é 8 vezes 2, que é 16. Tenho o T2, que eu tenho 32 bactérias, porque eu tenho 8 vezes 2, que é 16, e 16 vezes 2, que é 32. Então, percebemos que o padrão é Tx, que é igual a 8 vezes 2 elevado a x. Agora, é só calcularmos n é igual a 8 elevado a 2x, porque 8 é o número de bactérias iniciais e o 2x representa que o número se duplica de hora em hora. Porém, a questão pede em torno de 10 horas. Então, na fórmula, o tempo em horas está representado pelo x. Então, substitui n, que é igual a 8 vezes 2 elevado a 10, n, que é igual a 2 elevado a 3, que é vezes 2 elevado a 10, n, que é igual a 2 elevado ao 3 mais 10, n, que é igual a 2 elevado à 13ª potência. Então, substitui n vezes 2 elevado à 10ª potência. Só que na nossa aula o professor explicou que para responder temos que colocar em potência de bases iguais. Então, fatoramos o 8. Quando fatoramos o 8 por 2, descobrimos que 2 elevado à terceira é a mesma coisa que 8. Então, eu posso colocar n, que é igual a 2 elevado à terceira, e 2 elevado à 10ª potência. Então, lembramos das propriedades de potenciação, potência de bases iguais, que conserva-se a base, e somos expoentes. Sendo assim, ficamos com 2, 3 elevado a mais 10, então fica n, que é igual a 2 elevado à 13ª potência.